Boa noite, pessoal. Aqui estamos finalizando os conteúdos da gente, né, de aplicação especial na radiologia, através do radiofarmacos, né? Então, esse radiofarmaco, como o nome já diz, né, rádio, vai usar o que? A questão da radiologia, né, a questão da radiação, né? E os farmacos, a questão da farmácia, né, dos alguns medicamentos usados junto com a radiologia, tá certo? Então, aqui eu espero que vocês estejam tudo ok, tudo em casa, todo mundo, graças a Deus, bem, né? E vamos para a nossa aula, tá ok? Então, radiofarmácia, né? Radioisótopos. Primeiro, radioisótopos são substâncias que emitem radiação, utilizado no seu estado livre, não marcado, para a obtenção de imagem, certo? Então, os radioisótopos são aqueles que emitem radiação no seu estado livre, né? Ou seja, não precisa estar sendo forçado a ser excitado para liberar energia, né? Para liberar radiação. Os mais usados são os seguintes, né? O tecnésio 99, né? O iodo 131, né? O tálio 201, o galho 67, né? E o samário 153. Esses são os mais utilizados do radioisótopos. Então, radiofarmacos. Quando se adicionam substâncias farmacos aos radioisótopos, apresentam afinidades químicas por determinados órgãos do corpo e são utilizados para transportar a substância radioativa para os órgãos a ser estudado. Os radiofarmacos, pessoal, eles se dividem da seguinte maneira, né? O radiofarmaco pode ser o composto radioativo, mais o farmaco, coloidais, né? Os particulados proteínas, né? Anticorpos ou peptídeos, né? São células vermelhas e brancas do sangue. Aí tem o diagnóstico que tem para terapia. Então vamos entender melhor esse cronograma, né? Então os radiofarmacos são formados de compostos radioativos com os farmacos, né? Com a questão do medicação. Aí vai ter ela para diagnóstico ou para terapia, né? Isso ou para tentar curar. Fosse uma questão de terapia através dos farmacos, né? Do radiofarmacos. Então, os radiofarmacos, esses agentes têm a função de mostrar a função fisiológica de órgãos ou sistema, sendo sua distribuição determinada pela forma como eles são administrados e por processos metabólicos, né? Isso então, de acordo com a distribuição dele, como é que ele é formado, né? E pelo processo metabólico, é que ele é direcionado para aquela parte, para aquela ocasião a ser estudada, ou até ser mesmo como questão de diagnóstico, ou até mesmo ser para questão de terapia. Então tem o cloreto de tálio, né? Que é o TI, né, 201 no caso, né? O iodeto de sódio, né, que é um dos mais utilizados, que é o I-131, né? Que, ou seja, esse cloreto de tálio é mais utilizado quando vem nos músculos cardíacos, né, no coração, é utilizado ele para tentar essa questão da terapia. E o iodeto de sódio, ele é muito utilizado na questão da tireoide, né? Quando o pessoal está com alguma, alguma lesão, né, algum tumor na tireoide. E também tem o MDP, né, que é o Tecnésio 99, que ele é mais utilizado para a questão dos ossos. Quando tem algum câncer, né, que atingiu os ossos, algum tumor que está nos ossos, então é utilizado o Tecnésio 99. Os radiofarmacos, pessoal, aí tem alguns exemplos de radiofarmacos, né? Observe que vem como ele já é radiofarmaco, vem a questão da embalagem e já vem com o símbolozinho da radiação, mostrando que aquela substância, né, aquele farmaco, ele vai emitir algum tipo de radiação, tá certo? Para diagnóstico ou para terapia. Então aí, pessoal, tem nesse cronogramazinho aí, pessoal, ele tem mostrando todos eles a questão quais são os utilizados para cada parte do nosso corpo, né? Com a questão do cérebro, a glândula salivares, né? A garganta, tireoide, pulmão, coração, estômago, fígado e outros órgãos aí. Então, para cada órgão, observe que ele é utilizando, já foi datado, né? Catalogado já tudo direitinho, quais são os radiofarmacos que vai ser utilizado para cada distribuição, para cada órgão ou para cada parte do nosso corpo, do nosso organismo. Então aí tem os radiofarmacos, né, os medicamentos e os efeitos sobre a imagem. Então aí tem o Tecnésio, né, 99, né, medicamentos com alumínio, né, redução da captação óssea e aumento na real e hepática. O Tecnésio estanho coloidal, né? Ou seja, é outra composição de tecnésio, medicamento com alumínio e magnésio antiácido, a floculação e a disposição do colóide no pulmão.
né? Ou seja, então observe que já vai mudando, né, pessoal? Para cada composiçãozinha, para cada órgão para ser feita a imagem, tem que ter vai ter um radiofármaco. Então, o Tecnésio 99-DMSA, né, o cloreto de amônio e bicarbonato de sódio, ó, se você observar direitinho o nome, certo? Ele é redução da função renal, glomerula, né, e aumento da captação hepática, né? Isso também é conhecido como o captopril, né, redução da capacitação renal. E aí vem o iodo 123 e o iodo 131, composto que contém iodo, redução da captação pela tireoide. Então, observe que para tecnésio, pessoal, são três tipos de tecnésio utilizados em funções diferentes, em órgãos diferentes, né, em partes diferentes, certo? De acordo com sua composição no radiofármaco, né? Então, ele vai ser usado, né, para inibir ou para terapia diagnóstico de alguma parte do corpo de três formas, dependendo da sua composição com radiofármaco, tá certo? E o iodo, que é mais conhecido, o iodo 123 e o iodo 131, ele é um composto químico que contém só iodo e ele é a redução da captação pela tireoide. Então, o radiofármaco ideal é a biodistribuição adequada ao objetivo, emissão única de raios gamas e energia ideal para a realização da imagem, né? Que a imagem vai de 100 a 200 kV, né? Que vai utilizar de 200 kV. A meia-vida efetiva suficiente para a realização do exame, a ausência de toxicidade ou de efeito secundário, certo? Então, esses são os radiofármacos ideal. Essas são as funções que ele tem que realizar para ele ser conhecido como radiofármaco ideal, tá certo? Então, são essas quatro as funções ideais para que o radiofármaco seja um radiofármaco ideal. Aí tem o radiofármaco, né? A questão do galho aí, citrato de galho, né? Que é o 67, os efeitos que ele vai causar depois, né? É a náusea, vômito, eritéia, rubro, né? Prurido difuso, né? Urticária, né? Reação respiratória, tranqueia cardíaca, então desmaio, tontura, tudo isso, pessoal, inchaço facial, gosto metálico, dispneia, gosto salgado. Então, esses daqui são os efeitos que é causado por esse radiofármaco, né? E o 123, né, o iodo é iobeguano, né? É conhecido como metal do benzeno, né? Que isso aqui vocês, quem viu um pouco de parte de química, vai lembrar que tem um anel benzeno que ele é composto por 6 cadeias de carbono, por 6 carbono, né? E três duplas, né? Três ligação dupla, então é chamado de benzeno, né? Por isso que ele bota aí iodo beguano, metal iodeto benzenual. Ou seja, quando é utilizado ele, a pessoa pode ter alguns efeitos, como a náusea, né? A hipertensão, reação respiratória, né? Desmaio, tontura e vestígio e trancapneia, né? O iodo de sódio, observe que já é uma composição diferente do iodo, né? Do iodo lá de iodeto bagunal, também vai causar o quê? Pode causar, pessoal. Isso aí vai depender de organismo para organismo. Pode causar a questão depois, vai causar náusea, vômito, né? Urticária, dor no peito, sensação de aperto ou peso, reações respiratórias, é, desmaio, cefaleia, né? Então, observe que cada um desses daí, pessoal, é de acordo com o organismo da pessoa, tá entendendo? E vai depender de organismo para organismo. O Tecnésio 99, né, o colóide de albumina, né, ele pode depois que for utilizado, pode dar na pessoa os efeitos calafrio, náusea, erupção cutânea, né, lá onde foi feita a injeção, né, a administração dessa medicação, reação respiratória, tontura, né, su, sudorese, né, analaflexia, né, dor abdominal, certo? E outros, né? Já o tecnésio de amínio, né? É hipertensão, hipotensão arterial, reação respiratória, reação convulsões, certo? É, edema facial, do abdominal, dispneia com mioclone, né? Ou seja, na marcação do leucócito. Então aqui são alguns efeitos que são ocasionados através do uso do radiofármacos, né? Por isso que muitas vezes depois que está sendo utilizado, passa-se um tempo ainda na sala de observação. Então o radiofármaco, pessoal, os radiofármacos podem ser administrados por as três maneiras de ser administrado, né? Via intravenosa, né? Via oral e inalação. Então são três maneiras de ser administrado o radiofármaco.
A excreção, né? Então, radiofarmaco, pessoal, a excreção é decaimento físico, eliminação biológica, meia-vida efetiva, né? Isso, então, pela excreção, né? Que é a questão que você com certeza vai eliminar um pouco desse radiofarmaco, né? Como pela excreção. Então, nesse caso, vai ter um decaimento físico e eliminação biológica, tá certo? Então, sempre vai ter a questão da excreção. Então, sempre vai sair algum resíduozinho, alguma parte de substância na nossa excreção, da excreção utilizada pelo o organismo, né, que vai liberar uma pequena quantidade de radiofágico que está no organismo. Meia-vida efetiva pode ser curta ou longa. A curta minimiza a exposição do paciente à radiação. A longa permita adquirir e processar as imagens. Os radiofarmacos devem ter localização rápida no órgão-alvo, metabolismo e excreção eficiente, aumentar o contraste da imagem, reduzir a dose da radiação absorvida pelo paciente, fácil produção, fácil acesso ao centro de medicina nuclear, a distância geográfica, limitação, meia-vida curta, né? Então, de acordo com a distância, né, vai ter a limitação de meia-vida curta. O radiofarmaco desenvolvimento, né? A escolha do radionuclídeo para desenvolvimento do radiofarmaco, diagnóstico ou terapia, né? Que pode ser os dois tipos, lembra para vocês, que para diagnosticar algum tumor ou por terapia dele. As características físicas como tipo de emissão nuclear, tempo de meia-vida, energia das partículas ou radiação eletromagnética emitida, tá certo? Então essas são as características físicas. Se subdivide em perfusão e específico. A perfusão é chamada de primeira geração, maioria de uso diagnóstico, né? Transportados pelo sangue e atinge o órgão alvo na proporção do fluxo sanguíneo. O específico, de a segunda geração, são direcionados por moléculas biologicamente ativas, exemplo anticorpos, que se ligam ao receptor celulares ou são transportadas para o interior de determinadas células. Alterações na concentração de tecido biológico, especificamente tecidos tumorais, tá certo? Então, ele faz essa questão da alteração, né, do tecido biológico. Então, principalmente nos tecidos que estão com tumores, né? Então, esses tecidos é que vão ter uma maior alteração nessa concentração. Radiofarmacos, né, pessoal? Terapia agora são administrados ao paciente em radiar tecido interno. Valor terapêutico, efeito da radiação sobre o tecido, seletividade, né, da localização da fonte radioativa. Então, observe, pessoal, é, para fazer essa questão do valor terapêutico, na questão da terapia, primeiro tem que ver qual é o efeito da radiação sobre o tecido, qual é o efeito que vai acontecer sobre aquele tecido. E também vai ter uma seletividade, né, uma seleção da localização da fonte radioativa, onde é que vai ser exposta aquela fonte para que faça a radiação para ter efeito terapêutico. Radiofarmacoterapia tem a ação, né? É utilizar isótopos que emitem partículas alfa e beta, né? Então, observe mais uma vez, que está mostrando mais uma vez o exemplo aí, quais são a emissão, quando é que vai ser a emissão de alfa e beta, que vocês lembram, que isso aí são através de ondas corpusculares, né? Isso, que vai emitir a questão da radiação alfa e beta de acordo com o núcleo do átomo, né? Então, altamente seletiva, atinge tecido celular, né? Destruição celular, que é a tumoral, efeitos de radiação sobre o tecido ou órgão-alvo. Então, essa vai ser a ação. Qual é a ação? É utilizar isótopo que emite partículas alfa e beta, né? A ação da radiofarmacoterapia. Alternamente seletiva, né? Atingir tecidos e células que estão com tumores, né? E destruição celular tumoral, efeito da radiação sobre o tecido ou órgão-alvo. Tipo de partículas a utilizar depende, né? Então, tipo de partícula para utilizar depende de quê? Depende do tamanho do tumor, da distribuição intratumoral, a característica do radiofarmaco. Então, pessoal, tudo isso é feito, né? Uma análise através também primeiro do radiofarmaco diagnóstico, para depois fazer o radiofarmacoterapia, né? Por quê? Porque isso tudo vai depender disso tudo, né? Para saber qual é o tamanho, a distribuição, a característica do radiofarmaco que vai ser utilizado. Os principais emissores do radiofarmacos, né, emissões alfa, são partículas formadas por dois prótons e dois nêutrons que são atirados em alta velocidade para fora do núcleo instável,
como falei para vocês anteriormente, já vocês estão cansados de ouvir isso, que a questão da emissão alfa, né, que ela vem do núcleo, né, onde tem os prótons e os nêutrons, diferente da emissão, né, de, na emissão gama, né, o raio-x, que ele vem dos elétrons, né, o elétron foge para alterar o outro, né, então vem da eletrosfera. A carga é mais 2 e aí o A, pessoal, é a massa que é de 4. A lei de Soddy, né? Quando o núcleo emite partícula alfa, seu número atômico diminui 2 unidades e sua massa 4 unidades. Então, quando ele diz que a carga é mais 2 e o A é 4. Porque quando acontece quando ele emite a partícula alfa, seu número atômico vai diminuir 2 unidades, pessoal. Então vai ficar menos 2 unidades, né, no caso. E a massa, 4 unidades. Então por isso observe aí para vocês, ó, que o urânio tem 238. Quando ele emitiu a partícula alfa, o que aconteceu? Ele perdeu 4 e ficou com 234. Só que não é mais urânio, tá certo? Ele já vai ser outro elemento químico, entendeu? Então observe que era 92 e já ficou com 90. Por quê? Porque ele perdeu 2 nos prótons, né? E perdeu 4 na massa. Lembrando que os prótons só saem 92 e 90, são o número de prótons, fica embaixo do lado esquerdo. E quem fica em cima do lado esquerdo é conhecido como o número de massa, viu, pessoal? Só reforçando para vocês, que vocês já viram já isso aí. Então, a emissão beta é uma forma de radiação ionizante emitida por certos tipos de núcleos radioativos, como exemplo pode ser citados o potássio 40, o carbono 14, que vimos ontem, né, na aula anterior, e o 832 e o bário 126, entre outros. Esses são os principais exemplos da emissão beta, né? O decaimento beta é amplamente utilizado na medicina, em fontes de braquiterapia, para o tratamento de câncer e diagnóstico médicos. Você já conheceu também na questão da radioterapia, lá na cadeira de radioterapia, né? Você viram falar muito sobre branquiterapia, não é isso? Então, nesse caso da branquiterapia, é utilizado mais a emissão de beta, não é isso? Então, a emissão de beta positivo, né? Então, a energia, na mostrando energia, mais o prótons, é igual ao número de nêutrons mais o número de elétrons, né? Isso, pessoal, está só mostrando aqui a forma como seria que ele chama isso aqui da equação, né, de equilíbrio de equação. Então a energia mais prótons vai ser logo igual ao número de nêutrons mais o número de elétrons mais a velocidade desse elétron, tá certo? Ele está até mostrando um exemplozinho aí que o elétron ele vai sair, né, vai partir, né, ó, observe que o do centro aí, ó, do núcleo, até mostrar depois aí o N, que é o núcleo, né, aí prótons, elétrons e a velocidade do elétron. Então somando tudo isso aí com a energia que vai dar a radiação beta. A emissão beta negativo, né? Que tem você conhecido o beta positivo e tem o beta negativo, pessoal. Já no beta negativo, o NP mais é igual, só que nesse caso o E agora o elétron é negativo, então por isso é chamado de beta negativo. A lei de Soddy ou faixas Russell, quando o núcleo emite partículas beta, seu número atômico aumenta uma unidade e sua massa não se altera. Então, diferente lá da alfa, pessoal, que o prótons aumenta, diminui 2 unidades e a massa diminui em 4, aqui é o contrário. Quando um átomo utiliza a emissão beta, então o que acontece com ele? Ele vai aumentar uma unidade no número atômico, que é o prótons, né? E vai permanecer o número que ele tinha de massa, não é isso? Então observa aí a massa 210, né, do bismuto, e ele tinha 83. Então, como ele vai aumentar, né? Puxa, pessoal, porque menos 1? Porque quando vem de lá para cá, vem menos também. Menos vezes menos fica mais. Então, ficou 83 mais o 1, que vai dar 84. E o 210, que a massa vai ser repetida, né? Isso, que depois vai ser transformado no átomo de polônio, viu, pessoal? Ele está mostrando mais uma vez aí a radiação gama, né? Ou radiação gama ou raio gama, pessoal, pode ser conhecido das duas maneiras. É um tipo de radiação eletromagnética produzida geralmente por um elemento radioativo, processo subatômico com a aniquilação de um par positron-elétron. Então, pessoal, lembrando que quando essa daí é radiação eletromagnética, então vocês vão ver agora que ele vai sair do elétron, ele vai estar vindo a radiação diretamente do elétron, tá certo? Ele está mostrando aí a questão aí da porta de radiação. Esse aparelho aí pode ser um tomógrafo também, né? Ou pode ser também a questão de um processo de radioterapia, né? Um aparelho de radioterapia. As principais emissões dos radiofármacos, pessoal. Antes do decaimento, depois do decaimento. São núcleo pai, é conhecido, né?
que ele vai transformar o núcleo filho em dois prótons e dois nêutrons menos, e a partícula alfa, o núcleo de hélio. Né? O núcleo pai também tem um núcleo filho, né? Um próton e um extra, que é a partícula de beta, que é elétrons. Né? Então ali primeiro é alfa, beta, e agora vem para gama. O núcleo excitado, ou seja, esse vai excitar o núcleo. Quando excita o núcleo vai liberar o raio gama, fótons de alta energia, né? Então, esse vai ser excitado. O outro, ele é através de decaimento. A tabela ficou um pouco aí muito embranquecida, né, pessoal? Mas dá para você ter uma noção. Cada radiação, o símbolo, a carga, a faixa de energia M eleve e a penetração. Então, alfa, que é o símbolo grego, né? É mais 2 a carga, e a faixa de energia pode ser de 3 a 9, né? O A de 3 a 9 centímetros, e na água 25 a 45 o milímetro, né? Beta negativo é -1, né? Porque vai 0 a 3 e 0 a -10. Observe que o negativo e o beta positivo, pessoal, a quantidade de carga vai mudar, um é negativo até positivo, lógico, só que a faixa de energia e a penetração serão as mesmas, viu? Os nêutrons, né? Saindo dos nêutrons, então a carga é emitida pelos nêutrons, a carga vai ser zero com certeza, né? Só que a faixa de energia é de 0 a 10 e a penetração é de 0 a 100 metros, né? E 0,1 de 0 a 1 metro na água. Observe, pessoal, porque na água vai ter sempre essa difração, viu? A gama. A gama é o símbolozinho, né? Parecido com o Y, só que ele é diferente um pouquinho, pessoal, que ele vai ser pelo meio, né? A carga dele também vai ser zero, zero carga, só que ele vai pegar de 0,01 até 10, né? Faixa de energia de, de miliamperes, né? De milivolts, né? E a penetração é até 100 metros, né? E até 10 centímetros na água. Ele está mostrando a questão do radiofaco, viu? Radiofaco. Os radiofármacos, pessoal, o iodo 131, obtido a partir de reações de fissão nuclear que ocorrem do decaimento do elemento de urânio. Você lembra que é fissão nuclear, né? Fissão, pessoal, é o quê? É quando o núcleo se divide em dois, é chamado de fissão, só para lembrar vocês, tá certo? E o iodo 131 pode ser encontrado como subproduto de explosão nucleares e de usinas nucleares. Então, observe também que quando tem essa explosão nuclear ou de usina nuclear, sempre vai aparecer, sempre vai ser exposto, né, a questão de uma grande quantidade de iodo. Continuando sobre o iodo 131, é o tratamento complementar para a maioria dos tumores de tireoide já operados, né, o pessoal também utiliza muito na questão da terapia, né, administrado na forma líquida por via oral, né, então nesse caso ele está sendo administrado por via oral o I-131. Observe lá em cima, pessoal, na imagem, né, que você vê a questão do exame, como aparece lá na imagem o tumor sendo tratado pelo iodo 131. Concentra-se em tecido tireoidiano, né, mas também nas glândulas salivares e no estômago. É eliminado do organismo principalmente pela urina e muito pouco pelas fezes e pelo suor. Emite partículas beta e tem meia-vida de 8 dias. Né? Então, por isso que quando a pessoa passa por esse tratamento, nessa questão de usar esse radiofármaco, muitas vezes já tinha retirado até a roupa dele, né? Aquela roupa não se usa mais, tá certo? Para evitar qualquer tipo de radiação, né, de exposição de radiação para outros órgãos, para outras pessoas também, certo? Então ele vai emitir partículas betas e a meia-vida dele é de 8 dias. Citlografia da tireoide, pessoal, procedimento da medicina nuclear que consiste na obtenção de imagens das glândulas tireoidianas após a administração dos radiomorfáticos. Avalia a função e capacitação dos traçadores e pesquisa nódulos, né? O paciente ingere uma solução de iodo 131 que vai ser absorvido pela glândula, né? Então, a citografia óssea vai fazer essa questão de imagem também, pessoal. É uma área também que a gente podemos atuar, viu, pessoal? Mais uma área que podemos atuar, dependendo do seu conhecimento, dependendo de sua capacidade, dependendo também do seu interesse de entrar nessa área. Aí, então você está vendo aí como é que está sendo aplicado, né, a citlografia, né, da tireoide. Observe que está sendo aplicado, lógico. Nesse caso, a gente não vamos falar, pessoal, mais uma vez, quem faz essa administração são médicos, enfermeiros ou técnicos em enfermagem. Nós fazemos apenas a questão da imagem, né, certo? A gente quer mostrar a imagem para para o médico, né? Mostrar a imagem, o que aconteceu antes e depois de ter tomado a questão do radiofármacos, né?
Então aí, ó, a citolografia da tireoide, né? Observa aí também que nesse caso aí é o exame que vai ser feito agora, pessoal. Pronto, aí essa parte é com a gente, né? Esse é o aparelho que é utilizado para fazer a citolografia, né? Nesse caso aí da tireoide. Observa a imagem aí como é que apareceu. Essa parte mais escurazinho aí é onde é que está o tumor que está sendo tratado pelo radiofármaco. Observe, pessoal, que como é que ela aparece aí no organismo, viu? A citolografia óssea, pessoal, pelo meu conhecimento, é um dos únicos exames, pessoal, que faz de corpo inteiro. Sempre vai sair todo o corpo. Observa aí que saiu todo o corpo. E essa parte aí, pessoal, onde está uma partezinha com pigmento escuro aí, pessoal, são a parte é, onde tem a questão de tumor, né? A questão já tá, a contaminação de tumores já tá grande aí, pessoal. Eu digo isso que eu tenho experiência própria, porque quando o meu pai foi fazer a questão da citolografia óssea que ele estava com câncer de próstata, então apareceu várias pigmentações assim, aparece dois exames, né? Aparece esse assim preto com branco, né? Um pouco mais mostrando os tumores escuros e mostra o outro também um pouco mais colorido. Então o tratamento é realizado no hospital mediante preparo da radioterapêutico, né? Do radioterapeuta terápico, né? O paciente deve ser realizado exames em PCI, pesquisa de corpo inteiro, para iniciar com o iodo radioativo. Esse exame geralmente dura mais de um dia, certo? Quando meu pai fez, mais uma vez citando o exemplo aqui, ele ficou mais ou menos, foi o dia todo, né? Não foi mais de um dia, mas foi o dia todo lá, fazendo esse exame da citilografia. Inicialmente, o paciente se submeterá à capacitação de 24 horas da citilografia da tireoide, dose de rastreamento com I-131 e a citilografia óssea. Após o exame, será realizada uma avaliação clínica para determinar o valor da dose a ser administrada, certo? Então, primeiramente, ele passou pela cilografia óssea e foi mostrado para o médico onde é que estão e como estão, né, esses tumores. Então, aí daí é que vai ser formado, que vai ser captado, vai ser diagnosticado para saber qual é a quantidade, né, da dose do iodo para ser tomado na questão desse tratamento aí. Então, é marcada a data de internação, o dia de suspensão da dose de hormônio administrada diariamente, por 15 ou 30 dias, dependendo do hormônio. Aí, mais a imagem um pouco mais clara, pessoal, aí, ó, as imagens, essas partes um pouco, esse pigmento, esses pontinhos, pessoal, separado escuro, certo? Geralmente, esses aí são onde é que está a questão do câncer, né? No caso aí, observar que está nos ossos, então esse câncer aí, ele já fez a metástase, né? Ele saiu de algum órgão para chegar até os ossos. E um pouco sobre o Tecnésio 99, né? O elemento de número atômico 43 que ficava entre o manganês e o rênio, né? Então observa aí mais uma vez onde que ficava. Ele ficava, né? Hoje agora está entre o rutênio, né? E o molibdênio. Foi descoberto em 1937 por Carlos Perrier e Emílio Gino Zegrer. Após a Segunda Guerra Mundial, o elemento foi batizado com o nome de tecnésio. Nome vem do adjetivo grego teknotos, o artificial, e foi utilizado pelo fato de o tecnésio ter sido o primeiro elemento químico preparado artificialmente, né? Então ele é um dos primeiros elementos químicos preparados artificialmente, não encontrado na natureza, não é isso, pessoal? Então, o tecnésio, conhecido como TC, né, é um metal da segunda série de transição da tabela periódica, pertencente à família 7B, e está localizado entre o molibdênio, né, e o rutênio, e entre o manganês e o rênio, ou seja, a parte superior e inferior, viu, pessoal? Todos os isótopos conhecidos do tecnésio são radioativos, desde o tecnésio 90 ao tecnésio 110, e inclui 8 pares de isômeros nucleares, entre eles 99, né, o tecnésio 99, que é chamado de 99M, TC, 899TC, não é isso? Que foi descoberto por Rufto e Ferro Flores. Mais uma vez, ele mostra a tabela periódica aí, pessoal, para vocês terem noção onde aparece o tecnésio aí, certo? Observe aí que você geralmente, pessoal, a gente procura pelo número atômico. Então, como fala que é 43 lá, o número atômico, observe que ele está aí, ó, com 43, tá certo? Ele vai estar na 1, 2, 3, 4, 5, 6, sétima, na sétima coluna, né, pessoal? Só que na segunda linha, não é isso?
na quinta família, observe, a quinta família e sete, né? Sete período. Então, observe que aí tem o tecnésio, do lado dele tem o rutênio, né? E o mobilênio. Em cima tem o manganês e embaixo tem o rênio, tá certo? Então, na tabela periódica, ele é considerado como um latanoide, né? Isso, ou então considerado como um metais, né? Conhecido também como os metais. O tecnésio 99 é um radionuclídeo, né, que apresenta características físicas ideais para utilização em medicina nuclear diagnóstico. É menor, o monoemissor gama de baixa energia, né, de 140 kV, né, e possui tempo de meia-vida físico relativamente curto, de 6 horas, né, 6,002 horas, ou seja, 6 horas, né? Ou seja, a cada intervalo de 6,02 horas, a atividade de uma amostra de tecnésio 99 decai pela metade e não emite radiação do tipo partícula alfa ou beta, né? O tecnésio 99 é produto do decaimento radioativo do mobilênio 99. Cerca de 87,5% dos átomos de mobilênio 99 de uma amostra desintegram-se por emissão de radiação beta e originam o núcleo de 99 tecnésio, que por sua vez desintegra-se por emissão de radiação gama para originar o tecnésio 99, o qual se desintegra a 99 rudes, que a gente viu agora que é estável, né, que é o rutênio, né, que é estável. Certo? Então, pessoal, através quando o átomo vai liberando a questão de emissão, né, emissão de radiação, ele vai perdendo a sua qualificação. Então, ele vai, porque se por acaso ele emitir radiação beta, né, a radiação alfa, ele vai formar um átomo superior ou posterior. Se ele emitir a radiação gama, se vai manter tudo direitinho, o que é que acontece? Ele pode se manter no mesmo átomo, depois que ele vai emitir a radiação beta, vai desintegrar aquele átomo, formando outro átomo, certo? Outro átomo radioativo, que você já foi visto isso com vocês já, né? E vocês já até, lembra que eu falei até que você para isso aí, até mostrei para vocês separadamente como é que acontecia isso. Então, mais uma vez, ele traz aqui uma ilustraçãozinha, né, do tecnésio 99, é produto do decaimento radioativo do molibdênio, né, 99. Então, observa que ele está mostrando o molibdênio 99, ele emitiu o beta, né, o beta negativo, e se transformou no tecnésio. Então, o tecnésio emitiu a radiação gama e transformou no tecnésio normal, né, no tecnésio estável. Então, quando o tecnésio estável 99 libera radiação beta também, ele é transformado em quem? No rutênio, né? Só que esse agora é o rutênio, que é o rutênio estável, né? Então, ele leva 66 horas, né? Tempo de meia-vida físico, né? O 99M tecnésio 6 horas, né? Arredondando, né? E o tecnésio comum, ele demora 2 vezes 10 elevado a 5 anos, né? Então, observe que 10 elevado a 5 vai dar a ideia de 100 mil, né? E 2 vezes 100 mil vai dar 200 mil anos, né? Esse tecnésio comum. A astrofísica, como seu isótopo mais estável tem uma meia-vida pequena em termos cósmicos, 4,2 milhões de anos, a identificação do tecnésio em estrelas é uma evidência de nucleossíntese. Essas estrelas são chamadas de estrelas de tecnésio. Então, o gerador de tecnésio, pessoal, geralmente ele vem através disso aqui, pessoal, observe aí, que é chamado de gerador de tecnésio, certo? Onde tem várias cápsulas, né, ó, certo? Então, esse gerador de tecnésio, ele é colocado aqui, pessoal, e vai para ir na questão da geração, observe que tem o símbolo de radiação, e vai a transformação da radiação naquele radiofármaco. Então, gerador de tecnésio, né, onde é depositado o mobitato, né, ou seja, o móvel aquele que vem antes, o qual decai ele fala o decaimento, né, para transformar o tecnésio 99M. Mais uma vez, mostrando aqui através de gráfico, né, através de porcentagem, certo? E mostrando a quantidade de hora também de decaimento de cada um deles. E lá em cima está mostrando a imagem de corpo inteiro da citilografia. Então, estas duas espécies apresentam diferentes afinidades pelo que é chamado hidróxido de alumínio, né, possibilitando-se que o tecnésio, né, que é o 99 tecnésio óxido, né, justamente com seu isômero não radioativo ou correador, né, sejam extraídos do gerador. Observa como é o gerador, pessoal. Então, no gerador, dentro dele tem a proteção de chumbo, né, e tem a questão do mobilênio, né, e tem alumínio também. O que acontece? Disso aí é que vai ser emitido, né, a questão da radiação. Observe que o tecnésio, nessa fiação branca, nessa tubulaçãozinha meia branca aí,
e que tem a proteção de chumbo, que nesse caso vai subir e o outro vai descer, que é o chamado de eluente, né? Mais um ele tá mostrando aí por dentro como é que é colocado, pessoal, a questão do gerador aí, do Tecnes, ó, tá vendo aí? Essa parte mais por dentro aqui, como se fosse uma forma de corte sagital aí, né? Mostrando aí pra vocês aí, ó, como é que fica, como é que é mostrado. Essa parte amarela aqui, pessoal, geralmente é a parte do mobilênio, né? Que ele vai se transformar, vai se excitar e vai transformar-se em tecnésio, que vai ficar nessa parte mais transparente aqui, ó. Então a citilografia, sinônimo, né? Citilografia, gammagrafia, citilograma ou citigrama. É um método diagnóstico por imagem da medicina nuclear. São geradas a partir da distribuição de um radiotraçador, né, injetado no paciente, que pode ser analisado de forma visual ou quantitativa através de cálculos da concentração e velocidade de movimento desse radiotraçador. Como eu falei para você, pessoal, aquela imagem anterior também preto e branco é uma das imagens, a outra imagem seria assim, pessoal, aí, como você está vendo aí, uma parte meio esverdeada, outra vermelha, tá certo? É assim que ele se mostra também. São formadas primariamente, né, imagens funcionais, vê a função dos órgãos, né? Então, através da função dos órgãos. Então, depois vai falar do quê? A radiação gama é uma onda eletromagnética semelhante à luz visível, porém seu brilho ou cintilação é apenas visto através de uma máquina chamada gama câmara, que nos permite a visualização de imagem dos órgãos internos. Dentre os radioisótopos mais utilizados, destaca-se o Tecnes 99M, né, que é meta-estável, que é conhecido, né, que esse M significa meta-estável, certo? Então, através dele, podemos ter essa visualização dos órgãos internos com esse aparelho. As vantagens, há imagens funcionais, né, que são imagens nítidas, bem claras, método indolor, né, não invasivo. O radiotraçador pode ser administrado por via venosa, oral, inalatória ou subcutânea. Ausência de reação alérgica ou radiotraçador, menor exposição à radiação relacionada às outras técnicas de imagem, principalmente quando se trata de imagem de corpo inteiro. Então a radiação é muito baixa, pessoal, certo? E ainda sem dor, né? O método indolor, ou seja, quase não tem dor para o paciente e nem tem efeitos, quase não tem efeitos colaterais. Quais são as desvantagens? Baixa resolução para imagem anatômica, né? Ou seja, não tem aquela visualidade do órgão completo, né? Como tem a ressonância magnética, como tem, né? Então, nesse caso, ele fica um pouco assim, ou como tem a radioterapia. A disponibilidade de certos radiotraçador não é imediata, necessitando em alguns casos esperar de 1 a 2 semanas. Pode se tratar de imagens funcionais, alguns exames precisam de preparo prévio prolongado de 1 a 90 dias, como restrição de certos tipos de alimentos e medicamentos, né, para não ter algum artefato ou então alguma perda na nitidez de onde está localizada a questão do tumor. Alguns processos fisiológicos a serem estudados não podem ser acelerados e a aquisição das imagens pode levar até 60 minutos, né? Então, geralmente é isso mesmo, quase 1 hora ou 2 horas na máquina para fazer a imagem. A indicação, né? Indicações. Cardiovascular. O diagnóstico de doença arterial coronariana suspeita ou conhecida é a indicação mais comum, podendo ser realizado em esforço ou com estresse farmacológico e em repouso. Permite avaliar presença e a gravidade da lesão isquêmica, né, localização território coroniano, extensão, número de territórios vasculares comprometidos. Então, tudo isso é que pode ser visto pela sonografia óssea na questão da cardiovascular. Avaliação do prognóstico. São utilizados o talho, né, do 201, o sextamilbe ou o tecnésio, né, que é chamado de tecnésio 99 meta-estável, em esforço e repouso, porém não pode diferenciar infarto recente ou antigo. Após a IAM, né, que é a questão da resolução da imagem, né, e do exame, o pré-operatório para identificação do risco para eventos coronarianos. Certo, pessoal? Então, pessoal, espero que você tenha entendido um pouco aí. Para fazer um pouco do resumo, pessoal, desse radiofármacos. O rádio é usado aqueles radioisótopos junto com medicação de farmácia, né? Com medicação de fármacos, ou seja, com medicamentos. Então, quando faz essa junção, conseguiu o que? O radiofármacos. Esses radiofármacos, eles são utilizados para tentar, pode ser por diagnóstico, ou seja, para melhorar a questão da visualidade das imagens, ou também pode ser também para terapêutica, né? Para terapia. Então, você tem esses dois exemplos aí, tá certo? Para vocês entenderem um pouco melhor. Lembrando que
alguns radioisótopos elimitam radiação beta e alfa e gama, que você já conhece aí das disciplinas anteriores, não é isso? Só lembrando que é uma das principais utilizações, né, do radiofármaco são o iodo, né, que é a questão para tireoide, né, que é nessa questão de terapia, né, pessoal? Então, lembrando que o radiofármaco ele tem essa duas posições para diagnóstico e para terapia, tá certo? E uma das principais aparelhos utilizados para a questão de diagnóstico, a questão de ter a visualização de onde é que está o tumor e então está sendo tratado, né, para ser tratado, adquirir o radiofármaco expressivo para aquela região, ele é utilizado pelo aparelho de cintilografia óssea, tá certo? Aliás, cintilografia. A óssea é utilizada quando é para fazer somente para o osso, né? Tem mais também a cintilografia, como você viu também a cintilografia da parte da tireoide, né? Que eu tenho um exemplo até tem nos slides também. Então vocês vejam isso, que a sonografia ela serve ela pode ser de corpo inteiro, né? Que a radiação é um pouco baixa, certo? E ela vai mostrar em pontos pretos onde é que está a questão dos tumores, né? As células tumorais, né? Ou então se já aconteceu, ocorreu. Se for a questão de câncer, muitas vezes o câncer de próstata, ele pode sofrer metástase indo para o fígado, rins ou até mesmo para os ossos, não é isso? Então, quando vai fazer a sonografia óssea, já é um exame mais captável, né? Que ele vai ter um pouquinho menos de resolução do que a ressonância magnética, mas ele tem uma precisão maior na questão de descobrir a questão de tumores, né? Na questão das células cancerígenas, tá certo? Então, eu espero que todos vocês tenham um pouco mais de conhecimento sobre a questão do radiofármaco, pessoal. Então, minha aula vai ficando por aqui. Agradeço a todos vocês mais por uma vez pela visualização, tá certo? E espero que todos vocês tenham compreendido um pouco do conhecimento, tá certo? E mais uma vez, eu falo para todos vocês que, em caso de dúvida, pode recorrer a no PV, que eu estarei à disposição para tirar dúvida de todos vocês, tá certo? Então, muito obrigado e que vocês tenham um bom final de semana.